Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo vai ser feito para nós corrigirmos, né, o questionário que eu passei para vocês desenvolverem em casa, certo? Então, aqui nós temos algumas perguntas, algumas delas eu vou mostrar na prática como é que funciona dentro do Word. Então, vamos lá. De início, a pergunta: o que é o Word? O Word, pessoal, é uma ferramenta, é um aplicativo, é um software que vem junto com um pacote de programas desenvolvidos pela Microsoft, tá? O pacote Office. O pacote Office ele tem atualizações, geralmente de 3 em 3 anos, tá? Então nós temos aí Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, tá? E provavelmente vamos ter o 2021, tá? Então é um aplicativo editor de texto do pacote Office, tá? Desenvolvido pela Microsoft. O Word é um software gratuito? Justifique. Então, como é um pacote de software desenvolvido pela Microsoft, uma empresa que tem como intuito lucro, o Word ele é vendido separadamente do sistema operacional Windows. Então ele não é gratuito, você precisa pagar uma licença dele, tá? Dependendo do tipo de situação, se for empresa, pessoa física, você vai comprar ou uma licença anual, ou uma licença por 3 anos, ou você vai trabalhar por assinatura mensal, tá? Então é um software pago, certo? Beleza. Qual o atalho para salvar um documento? Então, para salvar um documento dentro do Word, você pode usar a interface ou então você pode usar o atalho Ctrl B. Tá? Então, Ctrl B vai abrir uma janela do Windows Explorer para você selecionar o local onde você quer salvar e aí sim você salva o seu documento. Qual o atalho para copiar e colar? Então, dentro de um texto, de um documento, pode ser que você tenha a necessidade de, por exemplo, você quer copiar um texto que está lá no início da página e colar ele lá no final, tá? Então, você consegue fazer isso através dos atalhos Ctrl+C e Ctrl+V. Para que serve a barra de status do Word? Então, olha só, essa questão eu vou mostrar aqui na prática a barra de status do Word. Né? Na aula anterior nós falamos aqui sobre a barra de títulos, a caixa de ferramentas e a barra de status, que é essa aqui. Tá? Então, na barra de status você pode ter aqui o status da quantidade de páginas e em qual página você está. Né? Então, digamos que você tenha 50 páginas e você está na página 10. Vai aparecer aqui, página 10 de 50. Tá? Aqui mostra a quantidade de palavras total e a quantidade de palavras selecionada. Tá? A linguagem do software, né, está em português. Aqui nós temos os modos de exibição, né, modo de leitura, layout, de impressão. E aqui nós temos o zoom, tá? O zoom do documento. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aí a barra de status. Quantas guias a caixa de ferramentas possui e quais são elas? Então, olha só. As guias são essas aqui de cima, tá? As guias, elas separam as ferramentas dentro da caixa de ferramentas. Então, você tem a guia página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guias, beleza? Certo, então podemos passar para o próximo slide. Quais seções de ferramentas está dentro da guia Layout? Então ele está perguntando, dentro da guia Layout, quais são as seções existentes, tá? Então olha só, a guia Layout. Lembrem-se que eu falei para vocês que dentro de uma guia nós temos as
seções, ó, isso aqui é uma seção, ela é dividida por essa linha aqui, ó. Então aqui nós temos outra seção e aqui também. Então no caso da layout da página, nós temos a seção configurar página, parágrafo e organizar, certo? Em qual guia e seção está a ferramenta colunas? Então ele quer saber em qual guia e a seção. Lembra da atividadezinha que eu passei para vocês percorrerem as guias, as seções e verificar as ferramentas, né? Então olha só, ele pediu a ferramenta coluna. Eu sei que ela está aqui, ó. Então qual guia? Guia layout da página, seção, configurar, página. Em qual guia e seção está a ferramenta negrito? Tá? Então, a atividade que eu passei para vocês é muito importante para vocês lembrarem dessas questões. Ó. Página inicial. Então, o negrito está aqui. Ó. Negrito. Ele está na guia página inicial, na seção fonte, certo? Beleza. Em qual guia e seção está a ferramenta sumário? Então, vamos lá. Ferramenta sumário. Eu sei que ela está em referências. Então, olha só. Ferramenta sumário está na guia referências, na aba, na seção sumário, certo? Em qual guia e seção está a ferramenta cabeçalho? Então, vamos lá. Qual guia e seção está a ferramenta cabeçalho? Então, olha só, ferramenta cabeçalho está na guia inserir, na seção cabeçalho e rodapé, certo? Vamos passar para a próxima. Com qual objetivo devemos usar o cabeçalho e o rodapé em documentos? Então, olha só, pessoal, geralmente o cabeçalho e o rodapé, eles trazem informações da instituição que fez o documento, né? Então, digamos que você trabalha numa empresa e você precisa emitir ou enviar um documento. Geralmente no cabeçalho vai ter as informações da empresa, como o telefone, vai ter a logomarca da empresa, né? Vai ter algo escrito basicamente ali de que tipo é esse documento, tá? O rodapé geralmente ele traz diversas informações. Tem empresas que geralmente costumam colocar um endereço e um telefone no rodapé, tá? Então, basicamente seria isso. Então, beleza, pessoal. Cite 3 documentos oficiais. 3 documentos oficiais, certo? Então, ofício é um documento oficial. A gente vai falar mais para frente ali para que ele serve, tá? Mas de início, o ofício é um documento oficial. Qual seria outro documento oficial? Tá? Então, memorando também é um documento oficial. Sim. Serve para quê o memorando? Então, a gente vai falar lá na frente, tá? Outro documento oficial também é uma declaração, tá? Geralmente as declarações são documentos oficiais. É claro, desde que se tenha um registro em uma instituição competente para isso, tá? Beleza. Qual o tipo de fonte e tamanho determinado pelas normas da ABNT? Tá? Então, as normas da ABNT utilizam 2 tipos de fontes, que é a Arial e a Times New Roman. Tá?
E o tamanho padrão para esse tipo de documento, desse tipo de documento nas normas da BNT é o tamanho 12, tá? Tamanho 12. Qual o tipo de alinhamento e espaçamento entre linhas determinado pelas normas da ABNT? Então, olha só, o alinhamento, pessoal, deve ser o alinhamento justificado. Por que o alinhamento justificado? Ele deixa nas laterais direita e esquerda um alinhamento reto, né, dando uma impressão de que o documento ele é algo está mais organizado, né? O espaçamento entre linhas é de tamanho 1,5, tá, pessoal? Tamanho 1,5 espaçamento entre linhas, beleza? Qual o tamanho das margens superior e inferior determinado pelas normas da ABNT? Então, a margem superior ela deve ter 3 centímetros e a inferior deve ter 2 centímetros. Já aproveitando, vamos falar também das margens direita e esquerda. A margem esquerda ela deve ter 3 centímetros e a margem direita 2. Beleza. Qual o tamanho do recuo de primeira linha determinado pela norma da ABNT? O recuo na primeira linha deve ser de 1,25 centímetros. Para que serve um ofício? Bom, pessoal, o ofício ele é uma carta formal que ela se destina a uma autoridade ou a uma empresa, certo? Então, o texto ele deve ser escrito de maneira formal para ser encaminhado para uma empresa. Maravilha? Para que serve o memorando? Pessoal, o memorando ele é uma espécie de comunicação interna dentro das empresas. Também é uma comunicação formal e serve para deixar registrado uma solicitação. Beleza? Então, a diferença aí entre o ofício e o memorando é que o memorando é trabalhado uma comunicação formal interna e o ofício geralmente é uma comunicação externa. Beleza? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tirado proveito desse questionário. E após essa aula, eu quero que vocês que já responderam esse questionário, vocês façam essa correção conforme nós fizemos aqui nesse vídeo. Beleza? Fiquem com Deus, tudo de bom e um abraço.